meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos falar aqui, sobre o capítulo 15 da formação dos reinos bárbaros ao Império Bizantino. Então, antes da gente começar, eu já queria explicar para vocês o que seria esse Império Bizantino, tá? Que vocês vão escutar falar e vocês precisam se apropriar para entender, o que é isso. Então, a gente estava estudando até o presente momento a questão de Roma Antiga. O Império Romano, antigo, aí de Roma Antiga, corresponde à parte de Roma Ocidental. O Império Bizantino, vocês vão entender como se fosse um apelido, um nominho que foi dado ao Império Romano Oriental. Professora, mas tem ligação? Total ligação. Vocês vão lembrar que a Pro falou que houve aí um período de grande expansão, onde Roma, aí Roma Antiga, estava tomando vários territórios. Lembra que a Pro falou? Pronto. Então, um dos territórios foi justamente esse império aí, do Oriente, que vai ser o que a gente vai conhecer na história como Império Bizantino. Então, toda vez que vocês escutarem aí Império Bizantino, vai estar falando da parte de Roma Oriental, tá bom, turminha? Que corresponde ao que é atualmente o território da Turquia. Ligaram? Pronto. Então, a Istambul, que vai ser essa capital aí da Turquia, a gente vai ter como o ponto central desse império aqui bizantino. Então, entendam isso para que vocês possam compreender a aulinha de hoje. E o que a gente vai falar? Vamos falar da queda, na aula de hoje, da queda do Império Romano, do Ocidente, aquele famosão que a gente estava estudando até agora, e também vamos falar um pouquinho sobre esse império aqui bizantino, que é a parte oriental, tá bom? Compreendemos? Então, bora lá. Vamos começar aqui falando, que essa queda, essa finalização, porque a gente já estudou todos os pontos que a gente precisava saber sobre esse Império Romano Ocidental, tá? Do Ocidente. A gente já conhece, a gente já trabalhou em outras aulas. Se tiver alguma duvidazinha, a gente volta lá, tá? Que é muito importante. E a gente precisa entender que houve um momento em que ele caiu. Roma é tão importante que tanto a queda, do Império Romano Ocidental, turminha, vai marcar uma transformação, uma mudança do período histórico, que a gente sai do que a gente conhecia como antiguidade, e vai chegar aí, no que a gente conhece como a fase aí da Idade Média, tá, turminha? Então a gente sai do período da antiguidade e entra na fase da Idade Média a partir da queda do Império aqui romano ocidental, e quando a gente tem a finalização do Império Oriental, que vai ser o Império Bizantino, a gente sai do que a gente tinha ainda de Idade Média e vai entrar na Idade Moderna. Então perceba que Roma vai ser o ponto aí central, tanto o Império Ocidental como o Oriental, para a gente mudar, sair aí de fase, de período aí da nossa história. Então por isso que é tão importante vocês focarem e estudar esse conteúdo. Então vamos lá voltar, o que eu estava falando, que era aqui a questão da queda do Império Romano Ocidental. Esse ocidental, ele caiu aí por diversas situações, tá? Ele finalizou por diversos motivos. Primeiro ponto que vocês precisam entender é isso. Mas 4 deles, foram aí essenciais. Por isso que a Pro destaca aqui para vocês. Então, começando com o fator político. O que tem a ver a questão política para essa queda? Então, teve a ver aí com a crescente disputa, a relação de disputar realmente poder, que é o que vai marcar aí, entre os chefes militares, que cresceram muito, e também a questão dos senadores e do próprio imperador. Então, as 3 classes, vamos colocar assim, tá, turminha, de maior poder em Roma Ocidental, elas começaram a disputar. Então, esse fator político levou ao caos, tá certo? Então, vamos colocar agora o fator econômico. A sociedade estava aqui, numa grave crise financeira. Eu falei para vocês que a questão do escravo, do sistema escravista, entrou aí em declínio. Começou a sofrer aí com esse processo. Lembram? E também tinha a questão dos plebeus que estavam aí,
com a questão do desemprego, ó, batendo na porta. Então, o fator econômico também teve tudo a ver, turma. E o fator religioso entrou aqui também? Entrou. Então, na questão do religiosa, tá? A gente tinha ligado aqui, observado, a questão do crescimento do cristianismo, religião que passou a ser praticada principalmente pelas classes mais pobres, ou seja, os plebeus. Professora, mas em Roma eles trabalhavam com deuses, eles eram politeístas, o cristianismo é, né, monoteísta. Então, olha aí outro probleminha aí ligado à questão da religião. Então, ó, vão observando que cada fator desse contribui para essa queda, para esse fim. E o fator militar. Alguns povos de origem bárbara, tá, passaram a servir o exército, trabalhando como mercenários, que eram pessoas que não eram realmente da comunidade, mas que recebiam para trabalhar naqueles exércitos, tá bom? O que enfraquecia a defesa aí dos territórios romanos, porque não era todo mundo que trabalhava aqui na defesa de Roma que era de fato romano. Então tinha muita gente de fora que conhecia a estratégia, todo o processo aí. Então esses 4 fatores que a gente comentou ponto a ponto foram fatores decisivos para essa queda do Império Romano, né, ocidental. Seguindo aqui, a Pro queria colocar os principais povos bárbaros, tá, que contribuíram para a crise aí no Império Romano. Lembrando que a gente tá falando do Império Romano, né, ocidental. Vamos estar falando nesse primeiro momento só sobre ele. Então, meus amores, vocês precisam entender que o Império Romano Ocidental, ele chega ao fim por conta da invasão desses povos bárbaros. Então, eles estavam ali se organizados, tá, em espaços que pareciam, né, que naquele momento eram as cidades, trabalhavam muito com o comércio e os povos bárbaros começaram a invadir, tá, a adentrar esses territórios. E aí a população, temendo tudo aquilo, começaram a se refugiar no campo. Quando essa população ela sai dos espaços urbanos, tá, e vão para por conta da invasão dos bárbaros, e vão para o campo, turminha, a gente tem a criação aí do período da Idade Média. Por isso que você precisa entender que está totalmente ligado essa queda desse Império Romano Ocidental a essa transformação, essa mudança aí de período. Então, foram os povos germânicos, mais precisamente, né, os otrógodos e os visógodos, tá, que chegaram a fazer parte, inclusive, do exército romano, né, como mercenários, que a Pro já colocou, que, né, mais aí adentraram, que mais participaram desse processo aí de queda. Os saxões, tá bom? Também foram outro povo aí, também bárbaro, que invadiu esse território romano, povo que surgiu ali no norte da Alemanha e povoou a região da Grã-Bretanha. Tá, turminha? Invadiu, saqueou o Império Romano aí nesse processo. E os hunos, que eram povos aí guerreiros, bem violentos, que atacaram outros povos bárbaros dentro do Império Romano. Perceberam o caos? Vários povos bárbaros, tá, entrando no território romano. O processo de invasão desses bárbaros teve 2 caminhos. O primeiro, tá, revela a falta de controle e administração da própria Roma, porque o território era muito grande e eles não conseguiam, turminha, como que eu posso dizer, controlar, né, dominar a região toda. Então, conquistaram um território muito grande, mas não tinham o poder para controlar, administrar aquele território todo. Então, gera um probleminha aí. E o segundo, né, vai estar relacionado à questão do crescimento da quantidade desses povos bárbaros, tá? Que acabavam rivalizando também, né, e começaram a invadir a civilização romana. Professora, como assim esse crescimento desses povos bárbaros? Então, eles estavam nos seus territórios, nos seus respectivos territórios, e começou a crescer, e começou a crescer. Quem é que tinha mais território naquele momento ali na Europa, né? Então, eram os romanos. Então, eles precisavam de novos territórios. Então, eles iam disputar com quem? Com os territórios de Roma, meus amores. Então, esses caminhos levaram esses bárbaros a fazer esse processo de invasão. A gente precisa entender que a invasão bárbara aconteceram de 2 formas. Teve 2 caminhos e, né, caminhos aí e 2 formas também, tá bom? A primeira forma foi pacífica, a entrada, né, mais tranquila. Lembra que eles trabalhavam como mercenários, né, no exército aqui romano? Então, turminha, essa primeira entrada foi pacífica, foi por convite. Pacífica, você entender que eles foram convidados a estar adentrando o território de Roma.
A segunda, né, foi de forma violenta, a partir realmente aí de invasões, de entrada sem permissão. Então, teve dois caminhos e duas formas para que esses bárbaros cheguem aí ao Império Romano Ocidental. Passando aqui, a gente precisa entender o que é, né, esses povos bárbaros. A gente vai começar trabalhando os povos germânicos, tá? Que vocês vão lembrar aqui, como a Prof falou, né, que estou ligada aqui aos otrógodos e os visógodos, tá? Esses povos aqui germânicos, né, vão ser aí um dos fundamentais desse processo de invasão e queda, esse falecimento aí desse Império Romano. Mas antes de eu falar, né, sobre os povos germânicos, eu preciso que vocês entendam o que é a visão bárbara. Então eu tô falando o tempo inteiro, os povos bárbaros. Professora, mas o que significavam esses povos bárbaros nesse momento? Bárbaro, né, foi dado aí pelos gregos e significava aqueles povos que não, né, falavam o idioma grego. Lá na visão grega, tá? Então a primeira vez que foi utilizada essa nomenclatura aí, esse nome, bárbaros, foi pelos gregos. E eles tinham a ideia aí de dizer que era aquela pessoa que era estrangeiro, que não falava o seu idioma. Roma, né, os romanos se apossaram aí dessa nomenclatura, adaptaram e colocaram basicamente na mesma ideia aí. Então, cada povo que não tivesse aí origem em Roma, ou seja, que fosse estrangeiro, que não falasse sua língua, que não perpetuasse sua cultura, também era considerado cultural e politicamente um povo bárbaro. Então, todo povo que veio de fora e adentrou Roma era aí considerado um bárbaro. Tanto na visão grega, né, eles tinham já essa visão, e Roma se acossou e também colocou, né, nessa mesma onda aí. Então, veio de fora, era estrangeiro, não falava a língua deles, era um bárbaro, tá certo? Então, por isso que a gente vai dizer que foram vários povos bárbaros que fizeram esse processo de invasão, porque era muita gente aí chegando. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui, tá? Porque quando a gente fala em povo bárbaro, né, em povo bárbaro aí, muita gente aí foi colocado na história mundial como sendo aquelas pessoas que não tinham cultura, né? Inclusive na definição que os romanos faziam, tá? Então era aquele povo sem cultura. Quando a gente falou já, aquele povo bárbaro, né? Justamente, a gente tende aí a entender que é aquela pessoa que não tem civilização, que não sabe se comportar. Então, o bárbaro, desse momento aqui da história, ele não tinha um idioma romano ou grego, mas ele tinha a sua própria, né, cultura. Então, ele não era um sem cultura. Ele tinha a sua cultura, que era diferente da cultura romana, tá? E muitas vezes até colocam aí com um certo desprezo, né, na fala aí, colocando aí com um certo preconceito. Então, mas a gente precisa deixar bem claro, fazer esse adendo. Então, a organização política, né, desses povos aí germânicos, antes deles adentrarem aí no território romano. Como era, professora? Como é que eles se organizavam aí? Então, os povos germânicos, tá? Principalmente aí, eles se organizavam em clãs, tribos, como a gente já estudou, você já sabe o que significa. Ou seja, essas eram unidades aí familiares que eram comandadas aí pelos cips, né? Para eles chamavam aí esse cip, esse guerreiro aí, né, mais sábio, né, que tinha aí um comando natural. Então, ele fazia esse comando aí. Como era a economia? A economia desses povos germânicos, antes deles entrarem aí no território romano, se baseava na produção aí agrícola coletiva. Então, tinha aí basicamente, né, essa ideia de trabalhar com produtos agrícolas. Seguindo aqui a formação dos reinos bárbaros. Então, a gente precisa entender, né, como a Pro já falou, que a queda no Império do Ocidente foi causada aí por problemas sociais, como a Pro colocou anteriormente, né, ligada à questão militar, econômica, né, propriamente política e religiosa também, tá? Tudo isso aí junto provocou essa queda. Nesse quadro, a questão aí da invasão desses povos foram decisiva aí. Por quê? Porque eles levaram a um caos ainda maior. Eles já estavam com problema estrutural e esses povos chegando, né, provocou aí uma mudança, né, um problema ainda maior. Entre os povos aqui que mais influenciaram esse processo de queda de Roma estão os germânicos, que a gente viu, né, aí anteriormente, né, aqui os magiares e os hunos, que a Pro já citou também.
Só que a gente não tinha falado ainda sobre os francos, né? E eles, né, foram aí um dos mais importantes, que a gente vai começar a falar agora. Os francos, né, foi que realmente iniciou aí a formação, né, e a dominação em Roma dos povos bárbaros. Então, por isso que os francos vão ser tão importantes aí. Então, guarda esse nome. O término aí do Império, né, Romano pôs fim também à centralização política, como a Pro já explicou anteriormente, tá? Então, como assim, professora? Quando Roma estava aí no poder, se centralizava a partir do imperador, né, toda a política, né, grandes extensões de terra, o poder ele era centralizado. Quando Roma cai, houve o quê? A população indo para os feudos, que eram propriedades menores que estavam sob domínios aí do senhor feudal. Então, existiam vários feudos, então houve uma descentralização. É muito importante que vocês observem isso, tá certo, gente? Então, os francos, como a gente já citou anteriormente, foram os primeiros povos bárbaros a organizar reinos, tá? Em estados aí, um estado aí mais centralizado, tá? Justamente por conta desse processo aí de invasão. E aí os reinos, né, o reino aí franco teve duas fases distintas, tá? Como eu coloquei para vocês, eles foram aí muito importantes, tá? Nesse processo de invasão e no processo da sua história, enquanto um povo bárbaro, ele teve aí duas fases que a gente precisa trabalhar. Quais são elas, tá? Que a gente vai ver a partir de agora. A dinastia Merovígia, tá? Que vai ser o primeiro ponto. E também o Império Carolígio. Vamos ver aqui a diferença de cada um. Os dois, né? Quando eu falar dos dois, eu estou falando do povo, né? Aí bárbaro dos francos. A dinastia Merovígia, tá? Que a gente vai observar aqui, chega ao poder em 481, quando Clovis, que é como se fosse aí, né, um imperador, né, uma pessoa que tem um poder dentro dos francos, chega, né, acaba reunindo aí várias tribos dos francos e é coroado como rei. A partir do momento que Clovis chega ao poder, a gente tem aí início na dinastia Merovígia. Então, vai ser um ponto que vai marcar. Clovis foi escolhido, tá, rei, numa aliança que ele estabeleceu com a Igreja Católica. Ele só consegue chegar ao poder a partir dessa influência, né, da Igreja Católica para que ele chegasse. A única estrutura política que havia sobrevivido aí nesse processo de dominação de Roma foi essa igreja. Então, era essencial aí o posicionamento dela diante disso. Então, com a chegada de Clovis, a gente tem aí início a dinastia Merovígia. Essa chegada se deu principalmente pela influência da Igreja Católica. Um ponto muito importante aqui dentro dessa dinastia aqui que a gente está trabalhando, turminha, é a questão dos prefeitos do palácio. Quem eram esse povo, professora? Essa definição foi dada aí por volta do século já, né, 8 e se dava aí dentro dessa dinastia e atingiu aí níveis bem elevados de poder dentro dessa estrutura. Por quê, meus amores? Porque isso era fruto do crescimento, tá? Que a figura dos prefeitos do palácio tinham, que passaram aí a tomar todas as decisões políticas. Então, Clovis ainda estava no poder, só que ele já não mandava tanto. Chegou aí a estrutura, né, dos francos, essa nomenclatura aí dos prefeitos do palácio, que eram que de fato iam começar a mandar a partir daqui do século VIII. Então, essa foi a dinastia Merovígia. A gente tem ainda a continuação aí dos francos, tá? A partir do Império Carolígio. Professora, como assim? Quando o rei Pepino, tá? O Breve, tá? Que era filho aí de Clovis, chega ao poder, ele dá início aqui ao Império Carolígio. Por quê, professora? Porque ele reorganiza toda a estrutura dos francos. Mantém muita coisa, né? Principalmente da época do seu pai, né? Que foi aí passando por várias, né, fases depois dele. Mas ele acaba, né, fazendo todo o processo de reorganização. Então, o Império Carolígio atingiu seu auge justamente, né, quando o Pepino chega
ao poder, organiza, mantém, né, muito parecido com o que o pai dele fez, só que, né, ele morre. E aí quando seu filho chega ao poder, Carlos Magno, que vai ser um nome aí de mais imponência nesse momento aí, é que esse império aqui carolígio vai chegar no seu auge. Então a gente precisa entender que esses francos teve aí 3 nomes centrais que a Pró citou. Clovis, né, que vai dar início a esse processo aí da dinastia merovígia, né, que vai começar e colocar os francos como um povo aí muito importante. Depois, Pepino, que chega e cria o Império Carolígio, e Carlos Magno, que vai ser filho de Pepino, tá? Mas que vai realmente fazer os francos chegar no seu auge, tá bom? Sob sua liderança, conquistaram aí várias regiões, portanto, se tornaram aí um povo, né, com uma expressão gigantesca, tá certo? Inclusive com o apoio da própria Igreja Católica. Seguindo aqui, meus amores, a gente precisa entender, né, como Carlos Magno, durante o seu governo, enfrentou os problemas centrais que ele já vinha passando. A primeira forma, né, que ele tinha para poder enfrentar esses problemas foi, né, a questão aqui de colocar, né, uma estrutura político-administrativa mais pesada para poder organizar. Tendo então fortalecido principalmente a questão do exército, que era para poder organizar e de fato. A segunda forma, né, que ele encontra aí para essa questão dessas relações, desses problemas, vai ser justamente a partir da questão política e econômica, porque ele tinha, né, colocado fortemente a questão da ruralização social. Então, ele vai organizar tudo, né, nesse sentido aí, né, de tentar manter a mesma postura que eles tinham a partir do momento, né, que eles colocam aí com esse Império Carolígio. Tá? O que foi o Tratado de Verdun, que é muito importante que vocês observem e que vai ser cobrado aí de vocês, tá? Foi um tratado assinado após a morte de Luís, tá? Que acaba dividindo esse império, aí o Império Carolígio, entre seus 3 filhos. E é quando também eles acabam perdendo a força e o poder. Tá bom? Então, a partir desse processo, dessa invasão dos povos bárbaros, a gente põe fim ao Império, tá, romano, né, que a gente vai ter aí ocidental. Mas a senhora falou que quando eles caíram, né, quando finalizou esse Império Romano Ocidental, o Império Oriental ainda continuou, que era o Império Bizantino. E como é que eles se organizavam? Como foi que eles se mantiveram? Então a gente comentou até esse momento da aula a questão da queda de Roma Ocidental. Agora eu vou mostrar para vocês a questão do Império Bizantino, que é o apelidozinho ao Império Oriental. Então no século V, né, foi aí um período de grandes mudanças, inclusive de costumes, né, e transformações sociais, a gente já viu. Como vimos, justamente nessa fase, né, ocorre aí o processo de queda da parte ocidental. Isso trouxe para boa parte da Europa um conjunto de mudanças, a criação justamente do modelo feudal, né, da Idade Média. Mas, embora toda a Europa tivesse esse processo aí ruralizado, né, e descentralizado a partir dos feudos, na parte aqui do Império Bizantino, não. Foi um império que sobreviveu e ainda continuava organizado na mesma estrutura. Então, o Império Bizantino, turminha, ele serve para a gente quebrar alguns preconceitos, algumas ideias que a gente tem de que na Idade Média tudo era descentralizado, né? Tudo era feito a partir de troca. Não, o Império Bizantino ele se organizava da mesma forma, centralizada, da mesma forma trabalhando com comércio. Então, eles tinham essa estrutura muito forte, tá bom? Os principais motivos que levaram ao Império Oriental não cair junto com o Ocidental foram investimentos estruturais, tá, realizados pelo imperador Constantino, que vai ser, né, o imperador que vai marcar, inclusive, esse processo da formação do Império Bizantino, tá? Criando, inclusive, a cidade de Constantinopla. A grande capacidade, né, de organização militar e, por isso, centralização. Se ele consegue se organizar, ele tem aí também uma centralização. A criação de uma igreja ortodoxa, tá, que é uma igreja diferente. Então, ele muda a questão aí
da Igreja Católica. Ele cria uma igreja que agora não vai falar mais o latim. A Igreja Ortodoxa ia se basear na língua grega. Olha aí que mudança, né? Roma falando grego, então era bem, né, diferente aí. E a centralização política na figura do imperador. Ou seja, tá tudo centralizado, ele que manda e ele que decide em tudo. Então a religião, né, aqui em Bizâncio, que vai ser, né, no Império Bizantino. Oficialmente foi criada a Igreja Ortodoxa, que a Pró já falou, que vai se diferenciar da Igreja, né, Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque eles vão se basear principalmente aqui, além de outras mudanças, mas principalmente eles vão falar o grego, não o latim. Então cria uma outra vertente aí na questão, né, religiosa. Essa seria uma nova forma de cristianismo, tá? Que ia de encontro aos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Entre as concepções que surgiram, tá, destacam-se aqui duas dentro dessa religião aqui em Bizâncio. A primeira vai ser o monofosismo e a segunda vai ser o iconoclastia. Essa iconoclastia, né, de ícono, tá, de destruição aí de figura, por isso o nome iconoclastia. E o monofosismo, turminha, vai estar ligado ao quê, meus amores? A questão deles não acreditarem, tá, que Jesus tinha sido, né, teria somente o caráter divino, né? Ou seja, ele seria o próprio Deus. Ele não teria sido assim, como a gente costuma dizer, físico, pessoa. Então Jesus não tinha sido uma pessoa. Ele tinha tido somente o caráter divino, tá? Então ele era propriamente um Deus. Aqui no monofismo, tá, meus amores? Aqui a gente vai ter essa ideia de que Jesus tinha sido somente uma figura divina, tá bom? Aqui, na segunda doutrina, né, ele vai começar a quebrar algumas imagens, né, ligadas à Igreja Católica Apostólica. Então, essas duas correntes aqui ficam muito famosas na religião bizantina. E essa divisão entre, né, a Igreja Católica Apostólica e a Igreja Ortodoxa cria o cisma do Oriente. O que seria o cisma do Oriente, gente? Essa nova religião, essa nova forma de organização de religião que é criada no Império Bizantino, tá? Uma igreja totalmente diferente do que era a igreja que mandava naquele momento. Então, você tem que ficar muito ligado aqui nessas duas divisões, justamente da Igreja Ortodoxa e na definição do que seria esse cisma aí do Oriente. Essa criação dessa nova vertente. Seguindo aí, a gente vai também focar na questão da economia, né, bizantina. Na sua maioria, o Império Bizantino era formado aí, né, pela parte, né, oriental da Europa e pelo norte da África. Isso seria, né, basicamente, a gente teria a localização desse império, além, né, da Ásia Menor, né, como a gente falou ali em Turquia. Constantinopla seria a capital aí, né, seria o centro desse império, né, e também do seu povo. A economia aqui seria voltada para o comércio. Por isso que eu disse para vocês que quebra alguns preconceitos. A gente achar que na Idade Média todo mundo vivia ali nos feudos, todo mundo trabalhava na agricultura e só era aquilo. Olha o Império Bizantino que estava nesse momento da Idade Média, meus amores, totalmente diferente, com a economia voltada para o comércio, principalmente o comércio no mar, mas também realizado em terra também. A economia era só para alimentar seu povo. Tá? Então, a economia, a agricultura é só para alimentar seu povo. Então, a economia bizantina vai estar muito com essas características aí. Outro ponto que eu queria colocar é como foi a crise, tá, desse Império Bizantino e como ele cai. Então, a gente falou da queda do Império Ocidental e vamos falar também da queda do Império Oriental, ou seja, do Império Bizantino. Aqui, a gente precisa entender que a figura, né, a figura do imperador nesse momento do Império Bizantino, era uma figura que ele tinha tanto poder ligado à questão a questão política, ou seja, de decisão política, como também um poder ligado à religião. Então, o Império Bizantino, ele era uma teocracia, tá? Era um império teocrático. Por quê, turminha? Porque a figura do imperador misturava a questão religiosa
e também a questão de governo, tá bom? Então, esses governantes no Império Bizantino eram chamados de basileus. Então, os basileus, eles eram os imperadores que tinham poder tanto militar, político, mas também que assumiam as questões religiosas, tá certo? Então, um dos governantes aqui do Império, né, bizantino que mais se destacou, né, que foi o cara, aí vai ser justamente Justiniano. Então, ele ficou aí, né, marcado justamente por conta do seu caráter expansionista, né, muito forte, e de centralização. Ele tinha aí, era um governo que tinha um caráter expansionista, mas também de muito controle. No ápice de sua extensão territorial, o Império Bizantino aí, né, conseguiu dominar todo o mar Mediterrâneo, além do Mar Vermelho. O mar Egeu também entrava aí, né, conseguia, além das regiões da Grécia continental, peninsular, o Egito, a própria Palestina, ou seja, toda a região ali, o Império Bizantino conseguia fazer essa centralização. Então, era um império de muito poder. Sim, mas como foi que deu mesmo essa queda, né? Como foi que esse império caiu? Então, como a fala, a figura de Justiniano ele foi muito importante. Não se destacou apenas aí na questão de terras, né, de dominar essa expansão, mas ele deixa um legado gigantesco para o direito. Ele cria o código, né, que vai ser o Código Justiniano, que vai ser inclusive a base do direito que a gente tem hoje, turminha. E esse direito aí bizantino, ele se baseava em 4 princípios, que era nesse código aí que Justiniano criou. Primeiro, o código propriamente dito, que era o conjunto aí de todas as leis que ele elaborou, tá? O segundo era os novelos, que vai ser como se fosse um espaço para continuidade, para que as pessoas pudessem estudar e fazer continuação dessas leis, né? Até porque ele era bem inteligente, saber que teriam outras leis, né, depois dele. O digesto, que era a explicação dessas leis, como seria aplicado no dia a dia, na prática, tá? E as institutas, que seriam livros pelos quais, né, o pessoal estudaria o que ele colocou. Então, tudo isso, meus amores, vai fazer parte, inclusive, do nosso direito no dia de hoje, né? Então, vai ser a base desse direito nos dias de hoje. E os principais motivos para a decadência desse império vai se dar aqui em 5 fases, tá? Então, por que ele cai? Por que acaba o Império Bizantino? E a gente entra aí no que a gente vai conhecer como já a Idade Moderna, tá bom, meus amores? A partir disso, finaliza, com a queda do Império Bizantino, finaliza o período da Idade Média, tá certo? Os 5 motivos aqui que eu queria destacar para vocês. Primeiro, a disputa social entre a aristocracia e os camponeses, tá? Vai ser um dos pontos que vai marcar a queda, né? Por que ele entra em declínio. O segundo, o alto gasto financeiro, tá? Para manter as regiões conquistadas. Então, como eu falei para vocês, ele tinha um projeto aí de expansão. Então, toda expansão provoca, né, aí um gasto para você manter tudo aquilo sob o seu domínio. Terceiro, a perda da província aqui do Egito e da Palestina, que vai enfraquecer o seu poder, então ele não estava conseguindo mais manter tudo aquilo, e aí ele acaba perdendo aqui algumas regiões. A crise, principalmente entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, a partir do cisma do Oriente, como a Cora já colocou para vocês, e a invasão do Império pelos turcos, que é quando ele cai, de fato. Então, quando os turcos tomam o Império Bizantino, tá? A gente tem a queda desse império, finaliza aí o Império Bizantino e finaliza também o período da Idade Média. Olha a importância aí, né, que Roma vai ter. Ele finaliza, Roma vai finalizar aí 2 períodos da nossa história. A troca da Antiguidade para a Idade Média, a partir da queda do Império, né, Ocidental, e também a troca aqui da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da queda do Império Bizantino, quando os turcos tomam aí essa cidade, né, e transformam aí. Então, meus amores, a gente finaliza aqui nossa aulinha, tá? De hoje. É uma aula super importante, então assistam mais de uma vez, se necessário for, tá? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.